Deixa eu aqui, pra ver se vai dar certo. João 5, acharam, né? Então, vamos fechar os olhos para nós orar assim mesmo que estamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho a Ti em nome do Senhor Jesus, pedir que Teu Espírito Santo abra nossa mente e nosso coração, para nós entender e compreender a Tua Santa Palavra e praticar. É em nome do Senhor Jesus que eu peço, Senhor, e agradeço. Amém. Aqui vai falar sobre um milagre que Jesus fez. Passadas estas coisas, havia uma festa do judeu e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Olha só, Betesda. Eu estava olhando na televisão, estava mostrando ontem, foi hoje, mostrando um pastor de uma igreja chamada Igreja Betesda. Então já puseram o nome da igreja agora, já com outra religião. Você vê quantas religiões o povo está inventando e surgindo cada dia mais. Cada dia mais. Nós aqui, nós não sabemos, mas por dia está sendo criado no mínimo 12 religiões por dia. Cada dia está aumentando. Uma média de 12 religiões. Quando eu me batizei, estava uma média de 6 religiões por dia. Agora já deve estar 12 ou mais. 12 ou mais. Cada dia surgindo novas religiões. E Jesus disse que nos últimos dias ia vir os falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio que, se possível, engana até os próprios eleitos de Deus. Você está vendo como está difícil as coisas hoje para quem não estuda a Bíblia? Aquele que não estuda a Bíblia, ele cai nos enganos do Satanás. Porque o Satanás está... Quem está criando essas igrejas? É Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A dele ele já criou. A dele ele já criou isso, irmão. Deus abençoe pela essa palavra. Foi muito bem. A igreja de Deus ele já criou. Ele ia esperar agora para o fim do mundo para abrir a igreja. E todas as igrejas que estão abrindo, é aleluia, glória, glória, aleluia, aos berros, e derrubando cadeira, mesa, e dizendo que aquilo é o Espírito de Deus. Olha, é uma blasfêmia contra Deus. E a Bíblia diz, todo pecado será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. É réu de pecado. Então, às vezes, é o demônio que está ali pegando a pessoa, falando em língua estranha e derrubando a pessoa, e a pessoa diz que é o Espírito Santo. Quer dizer, está pecando contra o Espírito Santo. Se ela não se arrepender enquanto tem vida, não vai ter perdão. Não vai ter perdão. É o que diz a palavra de Deus. Eles falam que só é batizado com o Espírito Santo falando aquela língua. Você vê que coisa? Que mentira deslavada. A Bíblia diz que todos nós somos batizados. Não precisa falar em língua estranha nenhuma, que ninguém está precisando de ouvir língua estranha. Eu quero falar aqui normal para todos vocês entenderem. Se é estranho, ninguém entende, Eu vou falar uma coisa não que ninguém entender, não entende. adianta. Você vê só, veja só em 2 Coríntios, veja bem, 2 Coríntios 12, não, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 13. Veja só, vai desmascarar aqueles que falam que só é batizado com o Espírito Santo, não tem que falar em língua. Isso é uma mentira enganadora do Satanás. Olha o que diz aqui a Bíblia. 12, 13, irmão. Cristiano, leia para nós, por favor. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós fomos dados de beber a um só Espírito. Está vendo? Em um só Espírito, quem? E no Todos Espírito de nós, Deus, todos nós somos batizados. E ele fica mentindo, dizendo que você só é batizado com o Espírito Santo se falar nessa língua que ninguém entende. E as pessoas ainda caem nessa e acreditam numa coisa dessa. Por que acredita? Porque não estudam a Bíblia. Não estuda. Vai para a igreja, chega lá, a pessoa não dá um estudo da Bíblia, começa lá aos berros, sem ler a Bíblia. Só falando, glória Senhor, livra Senhor, e faz isso Senhor, faz aquilo Senhor, e não mostra a palavra do Senhor. É que Oséia fala, Oséia 4,6, meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente, é o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote,
rejeitasse o conhecimento. Ô, irmão, Uhum. uma coisa interessante é que o Espírito Santo sempre existiu. Sim. Quem foi que falar profeta antes de Jesus vinha falando em língua? De jeito nenhum. De Toda a jeito mesma nenhum. língua, você não quer entender nada, como Exatamente. você vai entender? E quando falaram em língua, foi língua de nações, Nações. para que o povo das outras nações entendesse. Os israelitas, ali os apóstolos israelitas, entendessem o que eles estavam pregando. Então, se eu era da Síria, aí eu fui lá em Jerusalém, na festa de Pentecostes, eu vou lá. Eu não entendo o que aquele apóstolo da Galileia está falando. Então ele falou em língua síria. Aí eu entendi. Eu entendi a mensagem que Deus estava passando para mim. Então o apóstolo estava falando em língua estranha. Que língua? Estranha para Israel. Mas para mim era uma língua certa, que era minha. Ele estava falando em sírio. Né? Então eram essas línguas que os apóstolos falavam, que a Bíblia fala. E outra, e mesmo se fosse para falar em sírio, o apóstolo não ia falar em sírio se não tivesse sírio ali. Então aí o apóstolo Paulo fala assim, se você estiver falando sem ter ninguém que compreenda, é como se você estivesse falando ao ar. É o que está escrito aqui no livro de Deus. Ainda fala para ter 2 ou mais profetas. Exatamente, exatamente. Quando alguém falar em língua, haja quem interprete. Então a Bíblia está dizendo, se alguém falar em língua, alguém tem que dizer o que foi que ele falou. E ninguém diz. E ninguém diz, e o povo lê isto, vê essa palavra e continua crendo naquelas línguas que a pessoa está falando, sem ninguém interpretar. Quem sabe o que está falando? Se eu não sei o que está falando, eu posso estar louvando a Deus ou eu posso estar xingando a Deus. Eu não posso provar porque eu não sei o que eu estou falando. Então, É igual escutar música internacional, né? Que eu não entendo nada. não entendo Inglês, nada. que é- Exato. As pessoas talvez achem bonito, mas não sabem o significado. Então o apóstolo Paulo fala, se eu vier ter convosco falando em outra língua, no que vocês vão aproveitar? É como se eu estivesse falando ao ar, jogando conversa fora. Né? Mas o assunto não era isso, mas só que... Então, vamos lá como nós estávamos, que era João 5. João 5. Eu vou te estudar a palavra de Deus. Com certeza. Irmão, um lugar que você vai para aprender a palavra de Deus é uma coisa. Um lugar para você ir lá para só ver berreiro e só pedir benção, sem agradar a Deus, sem estudar a palavra dele. Quer dizer que ele escreveu esse livro aqui para ficar à toa. Porque a pessoa vai para a igreja lá só para ouvir lamúria e lamento. Nós temos que vir aqui para aprender o que Deus está falando para nós. É isso. E as bênçãos Deus nos concede. Que ele está falando, aquele filho é um filho obediente. Aquele filho, ele veio para a igreja para me adorar. Mas a maioria está indo para a igreja para buscar a bênção. Como se na igreja fosse um posto de arrecadação, um posto de doação de cestas básicas. Então eu vou para a igreja buscar a minha cesta. Eu vou para a igreja buscar o meu pacote de leite. Eu vou para a igreja buscar... Não, nós temos que ir para a igreja para adorar o nosso Deus. E nós estamos adorando o nosso Deus, Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo que nós peça. Antes que nós peça. Antes que nós precisamos, ele já sabe o que nós precisamos. Exatamente. Então veja só o que diz aqui em João 5. Passadas essas coisas, havia uma festa do judeu e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes pavilhões jazia, ou seja, existia lá na época uma multidão de enfermos, de pessoas doentes, estava tudo ali naqueles pavilhões. Ali tinha cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando aquela água daquele tanque. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Interessante, irmão. Vamos parar um pouco para nós estudar isso aqui. Tem até pastores que afirmam, literalmente aqui, que era um anjo mesmo que agitava a água e quem fosse lá, a pessoa que fosse lá, era curada. Mas não era anjo coisa nenhuma.
Bom, mas a Bíblia está dizendo aqui um anjo, né? Mas aqui está dizendo porquanto. Esse porquanto está dizendo que era a crença do povo. O povo acreditava que um anjo vinha e mexia na água. E quando a água estava mexendo, aí quem entrasse lá era curado. Interessante, irmão. Se vocês forem na Aparecida do Norte, na Aparecida do Norte tem um pavilhão lá, cheio de muleta, de cadeira de roda, cheio de ataduras, de coisas das pessoas que foram curadas. E dizendo que foi Nossa Senhora Aparecida que curou. Está lá as provas. Você está entendendo? Nesse tanque de Betesda também estavam as provas. As pessoas que entravam na água era curada mesmo. Era curada mesmo. Por que era curada e não era anjo, coisa nenhuma que vinha? Era curada pela fé. Pela fé. A fé cura. Nem Deus cura uma pessoa se ela não tiver fé. Então, pela fé, era curada. Aí tinha um paralítico que estava ali há 38 anos que ele estava ali, deitado ali naquele pavilhão. As pessoas traziam um pedaço de pão, um pouco de água e davam para ele. Até os familiares dele, os familiares vinham e traziam alimento para ele. Mas por que ele estava ali? Porque ele estava esperando uma oportunidade para ver se ele entrava na água. E os parentes cansaram de estar lá com ele. Então os parentes diziam, olha, não aguento ficar aqui. Porque tem pessoas também que às vezes estão internadas no Hospital Nardini e a gente tem que ficar lá dia e noite com ele, com aquela pessoa. E se essa pessoa resistir por muito tempo, a pessoa não aguenta. Aquele que está indo, o parente, não aguenta. Por exemplo, uma mãe ou um pai está lá internado, o filho vai lá ficar com ela todo dia, como é que ele vai viver lá, e o trabalho dele, e o que ele precisa fazer? Ele não pode ficar lá todo o tempo. Isso é uma coisa que eu não compreendo, que quem tem que cuidar é os enfermeiros e os médicos, né? Mas eles exigem que a pessoa vá. Quando a pessoa pode ir, a melhor coisa que a pessoa tem que fazer é ir para dar assistência a seu pai, sua mãe, seu filho, quem estiver lá. Mas se a pessoa não tem condições, está entregue lá nas mãos dos médicos, dos enfermeiros para cuidar. E eles exigem que a pessoa vá, vocês sabem disso. Exigem que a pessoa vá. Ah, mas eu não posso que eu trabalho. Não, dá um jeito, tem que vir alguém ficar com ele, não pode. Por quê? Alguém quis ficar a primeira vez e eles gostaram, porque ajudou, aí começa a pedir agora os outros para vir também. Vocês estão entendendo? É bom para quem pode sim. Então ali naquele tanque, aquele paralítico, os parentes estavam ali aguardando, quando a água era agitada, que ia pegar ele, um sacrifício para pegar ele, aquele que era uma doença mais simples, que podia se movimentar, ia na frente e já pulava na água, que já estava também esperando, né? Estava esperando, então ele não ia deixar o outro ir na frente. Que nem mostrou aí, jazia ali uma multidão de enfermos, de doentes. Tudo ali como se fosse na fila. Só que não tinha fila, cada um estava do lado. Ó. O que fosse mais esperto é o que pulava na hora que a água fosse agitada. Agora imagina um coitado de um paralítico que não podia se movimentar. Que chance ele tinha? Por isso que ele estava há 38 anos ali. E não ia de jeito nenhum lá pro tanque. E Jesus foi dar uma passeadinha ali disfarçado. Jesus disfarçou e foi dando uma passadinha ali no tanque. Ali naqueles pavilhões. Olhando. Por que Jesus foi disfarçado? Jesus estava sabendo que tinha aquele homem lá, aquele paralítico. No coração de Jesus, o Espírito Santo falou a Jesus para entrar ali, que tinha um paralítico ali que necessitava da cura. E a maior parte daquelas curas que aquela água fazia era doencinha simples, uma dor de barriga, uma dor de ouvido, um problema simples. Então, com aquela fé que tinha, a pessoa... É por isso que muitos hoje é curado nas igrejas, e às vezes é curado também, irmão, naquele momento, por causa daquela euforia que ele está. Aqueles falam assim, olha, quem não pode levantar o braço, depois da oração, agora levanta o braço, a pessoa diz, olha, como é que eu estou, e vira o braço para lá e para cá, e está tudo bom agora. Quer dizer, aquilo é emoção, quando ele chega em casa está pior do que o que está.
Você está entendendo? Pior que ele estava. Teve um médico aí que falou que uma pessoa não podia nem pisar no chão. Chegou lá, na hora da oração, ele falou, eu tô bom, já tô pisando no chão. Aí o fulano de tal lá, o pastor, falou, você tá bom mesmo, irmão? Pisa no chão forte pra nós ver, bate com o pé, mostra o povo. E ele bateu o pé, Aí quando chegou em casa, o coitado estava azarado. Aí o médico falou, ele acabou com você mandando você bater o pé. O pé do homem acabou de, não sei nem se foi preciso amputar. Então, mostrou na televisão, passou isso aí na televisão. Quer dizer, no momento ele não sentia dor nenhuma, porque a euforia, a emoção, achou dizendo que estava curado. Quer dizer, nós não conhecemos ninguém que foi lá, que tinha uma doença antes, que nós conhecia que ele era doente, e ele foi lá e voltou curado. Vai na casa dele, bate palma e vê como é que ele está. Ninguém conhece aquele povo, ninguém conhece. Quer dizer, existe cura sim, existe cura. Pela fé é curado mesmo, nós cantamos aí, pela fé se cura. Mas a maioria é engodo. É para enganar, que é para poder entrar dinheiro, para ele comprar fazenda de 30 milhões à vista. E o povo não está vendo isso, ainda são cegos para ir levar dinheiro com o homem dele. Não, sem contar que cura não é salvação, né? Exatamente, e a cura não é salvação. Nós pregamos a salvação em Cristo Jesus. Obedecer a palavra de Deus para ser salvo. Nós não estamos pregando cura. A cura vem da vontade de Deus. Se Ele quiser nos curar, Ele nos cura. Mas eu preciso de Deus, é a salvação. Eu não vou para a igreja atrás de cura. Irmão, veja só. Estava ali, 5:5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Olha só que pergunta. Quer dizer, o homem, o paralítico ali deitado, ele não sabia quem era Jesus. Então ali, para ele, era uma pessoa normal que estava passando e fez a pergunta para ele, você quer ser curado? Aí, agora você imagina, o homem está ali há 38 anos esperando para ser curado. Minha pergunta é, você quer ser curado? Né? Aí, o que o homem pensou? O homem disse, Senhor, quando a água é agitada, eu não tenho ninguém que me pega para me pôr lá na água. E quando eu vou me arrastando aos pouquinhos, assim que eu começo a me movimentar, já entra outro na minha frente. E eu nunca consigo. Aí Jesus falou, levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. Olha, isso aqui é um poder. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui o que ele diz. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Olha, irmão, olha o problema aí. Olha, os fariseus não compreenderam isso. Aquele homem, 38 anos, o que aquele homem tinha? O que aquele homem tinha? Aquela cama. Aquela cama era a única coisa que ele tinha. Então Jesus agora diz, pega a tua cama e vai-te embora. E aquele dia era sábado. Os fariseus, quando viram, falou para o homem, ô, mas peraí, você está carregando a cama no dia de sábado. Sábado não pode carregar a cama. Aí o homem falou, o homem que me curou disse, levanta, toma teu leito e anda. Aí quem foi esse homem que te curou? E já ficaram querendo saber quem era Jesus para poder condenar Jesus. Ou para poder matar Jesus na cruz. Veja bem, quem é esse homem que te curou? E ele disse que não sabia quem era o homem que tinha curado. Veja só, nós pregamos aqui dizendo que Jesus, ele fazia essas maravilhas, qualquer serviço que for de necessidade, Deus permite que se faça no sábado. Aquele era um caso de necessidade. Você está entendendo? Jesus não mandou ele entrar numa carpintaria lá e fazer uma cama, trabalhar lá, fazer uma cama e levar. Não. Pega a tua caminha que você tem, porque se você for e deixar a cama aí, quando você voltar para buscar, já não está mais. Vão te roubar a tua cama, que é a única que você tem.
leva embora. Então aquilo que necessário, que é de extrema necessidade, você pode fazer. Por isso que se cair uma ovelha no poço, nós pode tirar sim. Mas o diabo põe na cabeça das pessoas lá fora que nós não tira. Você está entendendo? Dizendo que nós não tira, porque nós guardamos o sábado. Entendeu? Agora, as pessoas dizem, ó, Jesus falou que se cair uma ovelha no poço, nós pode tirar. Agora veja só, que diferença é cair uma ovelha no poço ou cair uma outra peça de qualquer uma outra coisa de ferro, lá de barro, ou qualquer uma outra coisa que a gente usa, mas caiu no poço. E a ovelha, que diferença tem? Aquela coisa que caiu lá de ferro, de barro, ela pode ficar lá amanhã e sei lá e buscar. E a ovelha pode ficar lá amanhã? Não pode, é por isso que pode tirar a ovelha. Jesus não está dizendo que pode fazer qualquer coisa no sábado. Pode fazer aquilo que é de extrema necessidade. Então, como Jesus fazia o que era de extrema necessidade, os de hoje falam, Jesus trabalhou no sábado e eu trabalho também. Deus, o próprio Jesus, ele falou, Deus trabalha até hoje e eu trabalho também. Quer dizer, quando a pessoa cita essa palavra, que Deus trabalha até hoje e Jesus trabalha também, então dá-se a impressão de que o próprio Jesus estava dizendo que Deus não descansou no sétimo dia. Você está entendendo? O que diz no sétimo dia aqui, o 3? Aqui diz assim, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Jesus agora diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então as pessoas dizem, então eu também vou trabalhar e não vou descansar no sábado. Quer dizer que achando que Jesus está dizendo que Deus não descansou coisa nenhuma. Deus trabalhou direto. Mas trabalhou, Deus não descansa. Deus nunca missionário, né, irmão? Deus nunca cansa. Deus descansou nesse dia para nos dar exemplo. Para que como Ele fez, nós devemos fazer também. E por que Deus trabalha todos os dias? E Jesus também? Porque a obra da criação, Ele fez em 6 dias. Mas a manutenção precisa fazer toda hora. Toda hora. Então Deus não para. Se Deus parasse, nós morria. Na mesma hora, se Deus parasse, nós morria. Porque o vento move pelo poder de Deus. A chuva cai pelo poder de Deus. O sol brilha pelo poder de Deus. Tudo que nós temos é pelo poder de Deus. Se Deus parasse, tudo parava. Aí nós não tínhamos ar para respirar. Por isso que Deus trabalha até agora. E Jesus trabalha também. Imagine se Deus no sábado ele parasse, né? Com a sua manutenção. Ele ia entregar para quem? Quem ia tomar conta era o Satanás. Tomava conta do Satanás, destruía esse planeta. Por isso que Deus não parou. Deus trabalha até agora. Mas da criação ele parou. Ele não cria nada no dia de sábado. Porque ele já criou tudo. A obra já foi concluída, diz a palavra aqui. Desde a fundação do mundo, a obra foi concluída. Então agora ele mantém. Ele faz manutenção, ele não cria nada. E Jesus, quando estava curando um paralítico, curando um doente, Jesus estava restaurando a obra da criação que o Pai fez. Você está entendendo? Restaurando. Jesus não estava construindo. Jesus era carpinteiro, gente. Carpinteiro. Mas no sábado, na sexta-feira, a meio-dia, ele já parava e fechava a oficina. Fechava não. Ele ia limpar a oficina, limpar as ferramentas, até perto do pôr do sol. Quando ia chegando no pôr do sol, ia fazer o culto em casa. E o sábado ia para a igreja. Quando voltava da igreja, ia curar as pessoas no restante da tarde. E o povo diz que Jesus trabalhou no sábado. Trabalhe também igual Jesus trabalhou. Que Deus fica feliz. Amém. No sábado é sábado nós saímos para pregar o evangelho, na casa de um doente, fazer oração para ele. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Que o Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós. Amém. Vamos cantar o hino final para nós.
Virar, irmão? Isso, irmão. Jesus está voltando mesmo? Jesus está voltando mesmo, então ele virar. Com certeza. Feliz daquele que se prepara para receber Jesus. Louvado seja Deus. Jesus está voltando. Muito vai dizer, eu não sabia, eu não sabia. Por favor, irmão. Aí, e o Madeiro, A gente vai longe. Eu queria, o carro era doido mais uma vigília aqui. Graças a Deus. Oi, irmã. Tá bom. Terça-feira vem com Olha isso. Abração. Eu acho que terça-feira vai vir um filho dela, não é? Não. Ué, vamos lá. Vamos ficar de pé, irmão. Querido e soberano Deus que habita nas alturas dos céus, nós estamos gratos, Senhor, por esses momentos, Senhor, que o Senhor nos concedeu para louvar e bendizer o Teu nome. Oh, Pai, quão feliz nossos corações estão, Senhor Deus, porque nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor aceitou o nosso louvor. Oh, Senhor, agora eu te peço em nome de Jesus, ouve a nossa oração, Senhor. Abençoa cada filho Teu que aqui está, Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo continue falando nos corações das pessoas que aqui estão, Senhor Deus, para continuar tendo estudo da Tua palavra.